Bom dia, queridos irmãos e irmãs, uma sexta-feira abençoada para todos nós. E hoje nós vamos então proclamar o Salmo 2, que é o Salmo do dia. Por que tumultuam as nações? Por que tramam os povos vãs conspirações? Erguem-se junto os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra seu Cristo. Quebremos seu jugo, disseram eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Dirigindo-se a eles em cólera, ele os aterra com seu furor. Fui eu, diz, quem me sagrei um rei, em Sião, minha montanha santa. Vou publicar o decreto do Senhor, disse-me o Senhor, tu és meu filho e hoje te gerei. Pode-me dar-te-ei por herança todas as nações, tu possuirás os confins do mundo, e as governarás com cetros de ferro. Tu as pulverizarás como um vaso de argila. Agora, ó reis, compreendei isso. Instruí-vos, ó juízes da terra. Servi ao Senhor com respeito, exultai em sua presença, prestai-lhe homenagem com tremor, para que não se irrite e não pereçais, quando em breve se acender sua cólera. Felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de um salmo messiânico, né? Quando Davi falava sobre Jesus, o Cristo, o Senhor, né? A vinda do Messias, a vinda do Senhor, aquele que sentaria ao trono eternamente. É o que Davi falou, né, neste salmo. E esse salmo vem nos dizendo sobre o poderio do Senhor Deus. Enquanto os governantes ficam aí tramando o que fazer, o que deixar de fazer, mandando em tudo, né? Pisando em tudo, achando que eles é o que podem fazer, é os que sabem fazer, é os que, né? O maioral, né? Os grandes. E, no entanto, esquecem que tem um Deus que é dono de tudo, que é o Senhor. Que só Ele pode reger todas as nações. E nós vemos também aqui no versículo 9, tu as governarás com cetros de ferro, tu as pulverizarás como um vaso de argila. O Senhor está dizendo, né, que esse cetro de ferro tanto pode ser como fosse o cajado de um pastor, né, mas e o cetro é de rei, né? O poder do rei. Então nós vemos que o Senhor, ele está dizendo que ele será pastor e rei. Aquele que vai pastorear e aquele que vai governar. Então ele é pastor e governa. Então nós vemos aí toda a grandeza do Senhor. E nós vemos também no Salmo 4, voltando um pouquinho lá em cima, né? Salmo 4, ele vem dizendo assim: aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Então, Deus, lá das alturas, o Senhor que está ao nosso lado, está em todos os lugares, ele olha e ri, e ri dos grandes, né, que querem fazer as coisas, que querem mandar,
fazer, desfazer, né? E ele ri, ele acha graça, né? Como que fala? Da criancice, né? Vamos dizer assim. Tem pai e mãe, né, que o filho, quando é aquele pequenino, né, eles fazem a peraltices deles, então os pais até riem, né, assim, né, da risada das bobeiras das crianças, né, que fazem as artes, falam alguma coisa engraçada, né, e Deus é a mesma coisa, ele olha pra gente, ele olha para os grandes aqui da terra, fazendo cada arte, cada coisa boba, e Deus ri, né? Deus ri, e Deus ri também de nós. Quantas vezes nós também fazemos cada coisa que Deus olha assim, não tem como ele falar meu Deus, né? Então ele fala meu eu, que eu fui fazer? Né? Olha para nós e nos ama, e ri, e nos ama, né? Mas, voltando lá, né, então Deus olha para os grandes e ri. Acha, assim, uma bobagem, né? Deus ri porque os grandes, as pessoas que governam, ao invés de buscar nele a solução, querem resolver sem ele. E ele leva ao ridículo, né? Então, as decisões que os grandes tomam, fazem, para Deus é ridículo, muito ridículo, né? Então, tudo que a gente fizer sem Deus é ridículo diante de Deus. E Deus ri. E vem dizendo também, aqui no último, né, versículo, felizes, entretanto, todos os que nele confiam. Então, felizes aqueles que confiam em Deus. Felizes aqueles que põem no Senhor a sua esperança, que põem no Senhor as suas decisões. Felizes aqueles que voltam o olhar para Deus, para que Deus governe, para que Deus faça. E feliz daquele que serve a Deus com alegria. Felizes aqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. É ter medo de se afastar da graça de Deus, de perder a graça de Deus. E diz também, né, para que a gente sirva a Deus com respeito. Quantas coisas, né? Quanta falta de respeito a Deus que nós vemos, né? Chega a doer o nosso coração de cristãos, né? Quanta falta de respeito com Deus. E nós, muitas vezes, nós achamos que os outros desrespeitam a Deus. Mas quantas vezes nós também desrespeitamos ao Senhor com as nossas atitudes pecaminosas, com nossos pensamentos. Muitas vezes nós apontamos o dedo, né, para as pessoas, né? Vocês estão desrespeitando o Senhor. Mas aí a gente esquece de olhar para nós e falar assim, o nome, né, da gente, falar, você está desrespeitando ao Senhor com as suas atitudes. Nós devemos, sabe,
olhar para o espelho todo dia de manhã ou à tarde, né? Porque a gente geralmente olha no espelho de manhã e à tarde, né? Ou na hora do almoço, para escovar os dentes, né? Então, tal. Olha para o espelho e diz: você está desrespeitando a Deus. Isso é exame de consciência, né? De manhã, no meio do dia, à noite, né? A gente, principalmente à noite. Quantas vezes eu desrespeitei a Deus? Quantas vezes você desrespeitou ao Senhor? Então, queridos irmãos e irmãs, nós quantas vezes desrespeitamos ao Senhor? Diz o Salmo, servir ao Senhor com respeito. Quantas vezes, né, nós vamos servir a Deus de qualquer jeito, negligenciando o trabalho ao Senhor, o serviço ao Senhor, servindo ao Senhor com negligência. Sabia que a palavra de Deus diz assim, que nós atraímos maldição sobre nós quando nós negligenciamos o serviço do Senhor. Quando nós fazemos de qualquer jeito. Ah, tá bom. Ah, vou cantar assim. Ah, eu vou ler assim. Ah, eu vou desse jeito. Ah, eu vou fazer assim. Não. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter respeito ao Senhor, né? E exultai em sua presença, prestar-lhe homenagem, né? Todos os dias nós devemos prestar homenagem ao Senhor Deus. Muitas vezes nós prestamos homenagem a tantas pessoas, né? E esquecemos de prestar homenagem àquele que nos deu a vida, aquele que é o Senhor, aquele que é Deus. E não prestamos homenagem, não exultamos na sua presença de alegria, né? Quantas vezes a pessoa vai na igreja participar por tradição? Ah, eu vou porque minha família vai, né? Porque você é cristão, católico, apostólico, romano? Porque meu bisavô era, meu avô, minha mãe, meus tios, né? Por quê? Né? Muitas vezes a gente vai assim porque os outros vão, porque os outros vão e aí a gente vai também, né? E não é assim, né? A gente tem que ir para a igreja com alegria. Tem o salmo que diz, né, assim: eu fiquei muito feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A gente tem que ficar feliz também quando alguém diz pra gente assim: olha, vamos visitar um doente. Vamos lá, feliz. Vamos fazer a caridade, vamos lá. Vamos perdoar alguém com alegria, não com raiva, né? Vou perdoar, sim, com alegria que o próprio Espírito de Deus nos dá, né? Então, queridos irmãos e irmãs, tudo que formos fazer a Deus, temos que fazer com alegria e respeito, amor, porque Ele é o Senhor. Você confia em Deus? Confia mesmo? Confiar, quando a gente não está com nenhum problema, a gente fala, eu confio tanto em Deus, eu confio. Aí vem aquele problemão, né? Vem uma enfermidade. Nós estamos diante aí de um cenário muito triste, né?
parece que está amenizando um pouquinho. E aí, onde está a nossa confiança em Deus? É aí que nós vamos ver a nossa confiança. Quando perdemos um ente querido, quando perdemos tantas coisas, né? Será que ainda a confiança está em Deus? Será que eu posso dizer, mesmo diante dessas coisas, dessas coisas tristes, mesmo diante desse problema que eu estou enfrentando, né? Eu confio no Senhor, eu confio, nada abala a minha fé, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor cuida de mim. Então, queridos irmãos e irmãs, pensamos hoje, então, assim, será que o Senhor não está dando risada de nós? Será que Ele não está rindo de nós? Das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz? E a gente pensando que está arrasando, né? Então, queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos aí um feliz final de semana, né? E abençoado, participando das missas, né? Indo à missa, domingo é dia do Senhor, e agradando a Deus, com todo respeito, com toda alegria, né? E colocando Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Então, que nós ficamos com essa reflexão, né? E eu quero, assim, neste momento também, assim, pedir, assim, desculpa e perdão, porque talvez o meu português não é tão assim, como que fala? Um português bem falado, né? Então eu peço perdão por isso, sabe? E também eu sou assim, eu peço perdão também porque eu vou falando aquilo que Deus vai tocando o meu coração, e peço perdão também porque eu sorri muito, né? Na hora que eu estou falando, mas é meu jeito de ser, não tem outro, né? E peço perdão, né? Se meu português não é tão legal, né? Eu sou meio caipirona, assim, né? Mas aqui, né? Deus sabe todas as coisas, né? Então, fica todos na paz do Senhor, no amor de Maria, né? E que um dia a gente possa se conhecer assim, pessoalmente, né? Assim. E que o amor de Deus nos une cada vez mais na fé e no respeito a Deus e a cada um de nós. Fica na paz, tá? Deus abençoe a todos e que todo esse Salmo 2 esteja sobre nós e sobre nossas famílias. Amém?